Está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje, meu convidado é uma pessoa muito especial. Eu recebo para essa conversa de hoje o senhor Braulino Caetano dos Santos. Ele é um produtor familiar, extrativista. Ele representa o pessoal do Cerrado na Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ele preside a rede do Cerrado e dirige aqui em Montes Claros o Centro de Agricultura Alternativa, o CAA, que fica no Solar dos Sertões, que antigamente era o Solar dos Oliveiras aqui na Praça da Matriz. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre as comunidades tradicionais e também o encontro que o CAA está realizando com essas comunidades aqui em Montes Claros essa semana. Seu Braulino, é um prazer te receber aqui no Conversa Fiada, tá? E eu queria saber como é que o senhor se sentiu quando a Marina Silva, referindo ao senhor, te chamou do Chico Mendes do Cerrado. Eu acho que nunca é ruim, né? Quando você recebe um elogio que está elogiando uma vida, né? Então eu senti, apesar de que eu não sou o Chico Mendes do Cerrado, eu prefiro ser o Braulino do Cerrado, porque na verdade você faz uma imitação, apesar do Chico, a admiração que eu tinha por ele, mas eu agradeço muito, assim, fiquei muito assim, honrado, né, dela reconhecer, por causa que se ela estava falando é um reconhecimento da luta que a gente tem, que ela acompanhou muito a gente, desde da ECO 92, que nós criamos a Rede Cerrado, e ela sempre acompanhou, né, então ela reconhece que é um trabalho que a gente está fazendo, defendendo uma vida, que é defendendo a vida do bioma cerrado com tudo que nele há. Isso. O senhor é neto de quilombola, né? E de indígenas, né? Tem uma história de muitas lutas. O senhor aqui, logo que veio para Montes Claros, o senhor ajudou a criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Depois o senhor assumiu articulações fora daqui, né? Tendo participado de muitos movimentos sociais em Brasília, onde inclusive o senhor conheceu o Chico Mendes, conheceu o Manuel da Conceição e outras personalidades do setor, né? Desse setor. Mas o senhor decepcionou muito com o que o senhor viu com relação a algumas políticas. O senhor não apostou em violência e o senhor declarou jurar bandeira para defender sua pátria e seu povo. Desde então, o senhor tem feito muito, participar de vários conselhos, dentre eles essa Comissão Nacional, e onde o senhor representa o povo do Cerrado e contribui também para a formação e implantação de vários conselhos e articulações. É essa a sua história, seu Braulino? Olha, só tocou num ponto interessante, porque na minha infância, pelo menos, eu fui, como você acabou de falar, eu fui filho de negro, da parte da minha avó e parte do meu avô, já materno e paterno, né? Agora, pela parte do meu pai, aí eu sou família branca, né? Então, por isso que eu saí meio, eu não sei bem a cor, né? Mas eu sou negro, eu considero negro. E na minha infância, pelo menos, eu perdi meu pai, eu estava com 4 anos de idade, né? E aí minha mãe ficou viúva, né? Aí ela acabou voltando para uma fazenda que ela foi criada, né? E aí eu vivi 25 anos nessa fazenda trabalhando de trabalho escravo, né? E por aí, foi na época que, quando eu venci esse trabalho, que eu saí de lá, eu aprendi a escrever meu nome, eu tinha 18 anos. Minha mãe matriculou na escola, falou para eu me tirar da escola para poder continuar trabalhando, né? Porque eu não tinha jeito, eu tinha que trabalhar para comer, né? Eu não podia estudar. E aí foi o caso que quando eu saí de lá, eu fui convidado, eu já tinha, para ajudar a fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montes Claros, né? Aí eu acompanhei um pouco aquela história, pelo menos, a minha esposa, pelo menos, também, ela se ajudou fazendo cadastro pessoal, que ela era professora leiga e professora rural, né? E aí, quando eu ajudei, aí passou um pouco de tempo e me convidaram para fazer parte de uma chapa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Só que nesse momento que eu não aceitei a proposta, por causa que eu falei, eu não vou trabalhar num órgão, que eu sou leigo, não tenho condições de assumir uma bandeira de luta, pelo menos, que eu tenho dificuldade, eu não tinha experiência nenhuma. Aí o rapaz falou, não, mas acontece que você tem uma luta, você já está aqui na comunidade, você já ajuda várias pessoas. Aí eu fui. E nessa altura, quando eu fui,
aceitei a proposta, aí eu comecei, foi na época de 88, mais ou menos, na época da sistematização da Constituição Federal, e aí foi quando a gente começou a viajar para Brasília, para esse lugar. E aí foi naquela época, né, que tinha a UDR, né, não era o agronegócio, hoje era conhecida a UDR, né, que o presidente era até o Ronaldo Caiado, né, e aí a gente começou a discutir, e naquela mobilização, pelo menos, a gente começou a fazer essa discussão. Inclusive, você lembrou dos política marina, era bem criança nessa época, o Lula era deputado federal, e aí foi quando eu ingressei conhecendo essa companheirada, por aí eu fui instruindo, pelo menos, o que é que eu tinha perdido para trás. E nesse momento, aí eu apostei, jurei bandeira. Aí eu saí meio revoltado, eu pensava até juntar a companheirada aí e começar a fazer uma guerra contra esse pessoal, né? Contra esse pessoal mesmo, assim. Mas nessa conversa que eu tive com outras pessoas que já eram orientadas, já tinha mais uma facilidade, aí eles me orientaram que na brutalidade ninguém vence ninguém. Ninguém vence nada, a gente só vence com trabalho e luta. E aí eu descobri, pelo menos, que por eu ser um caboclo negro, leigo, eu não precisava parar de lutar. Eu tinha que lutar para outras pessoas não ter aquela vida que eu passei. Isso. O senhor declarou recentemente que o senhor tem duas bandeiras principais. Uma seria a criação de uma faculdade de agroecologia no norte de Minas e a efetiva instalação do Solar dos Sertões. Como é que estão esses dois projetos do senhor? Olha, na verdade, a gente, o primeiro ponto, né, que é essa, que a gente trata do casarão, né, sim, que é o Solar do Sertão. É uma bandeira de luta a gente buscar, como diz assim, financiamento para a gente poder conseguir ter uma sede própria onde nossos companheiros, pelo menos, têm seu abrigo para chegar ali e dizer, isso aqui é nosso, porque sempre a gente não teve uma sede própria, né, nossa, e outra coisa, não é totalmente pela sede própria, porque a gente pode assim, arranjar um dinheiro e comprar uma sede, comprar um prédio, uma coisa, mas o importante, pelo menos, é aquela história que tem ali do povo norte de Minas, que pela história que tem de Montes Claros, ali já foi até Senzala, né, aonde nasceu as políticas, pelo menos, do agronegócio, que hoje o agronegócio, que tinha outros nomes no passado, pelo menos. Então, nessas alturas do campeonato, hoje você tem uma política social para discutir naquela casa, você fazer os projetos das políticas públicas norte de Minas, aquilo que a gente acredita para defender nossas populações, nossos povos e defender junto, porque eu nunca defendo somente uma classe que, por acaso, defender o povo e deixar o cerrado morrer. Eu quero defender a vida junto, que você tem vida e vida com abundância. E o outro lado, toda a vida eu tive assim, eu lutei muito pela educação. A primeira escola rural que teve segundo grau aqui no norte de Minas foi no Planalto Rural, vou falar em Minas Gerais, que é uma escola de segundo grau municipal, não era estadual, municipal. Nós tivemos uma luta mais de 15 anos, essa escola lá, nós chegamos a botar 900 alunos lá dentro, era um anexo aqui no Delfino Magalhães, e nós conseguimos regularizar ela e ela formou vários professores aí. Até, naquela época tinha o curso de magistério, aí depois passou para o científico, né? Meus filhos estudou nessa escola e voltou, tem filho formado hoje, né, que são profissionais, né, e foi formar nessa escola. E aí, mas acontece, isso aí basta? Eu acho que não. Você tem que, hoje, quem tem só o científico, ele não tem nada, né? Então, você tem que ter uma faculdade. E minha proposta, pelo menos, que eu tenho discutido com as companheiradas, junto com nossos professores populares, né, nós temos vários deles aí, que é dos movimentos, pelo menos, no caso, o Joba, a Cláudia, variedade deles aí, a gente fazer um projeto de uma faculdade da agroecologia, ser do norte de Minas, eu não tenho isso muito claro, ela é do norte de Minas, ou ela, por exemplo, o que é? Porque nós temos ela, nosso povo, o indígena, o quilombola, o geraizeiro, aí ele tem a prioridade naquela escola, ele não tem cota, ele é o dono, a prioridade é dele, e isso para mim é o meu sonho. E se eu viver mais uns tempos, eu quero ver pelo menos esse projeto pronto, porque se o projeto estiver pronto, aí nós temos o projeto pronto, aí o resto a gente busca da maneira possível. Mas a minha bandeira de luta é nós ter uma faculdade aqui que somos do nosso povo, que é essas comunidades tradicionais, o povo que nunca teve, sempre tem cota, e para mim cota é humilhação. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com o seu Braulino.